Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Que bênção. Quem não tem luta, diga amém. Não tem luta. E quem é aí que eu quero um abraço? Irmãos, eu quero só atenção para esses avisos. Quero só atenção para esses avisos, como de costume, mas eu quero que você tenha bem atenção. Sexta-feira, como de costume, nós temos celebração e as crianças, no anexo, a partir das 19 horas, na nossa congregação. Já tem alguma casa? Daniel? Maravilha. Sexta-feira nós vamos estar lá no Daniel, tá? União de homens, vamos estar lá com a tornadeira na casa do irmão Daniel. Domingo, escola bíblica às 8h30, o de treinamento às 17 horas. Nós vamos ter um evangelismo às 15 horas. Olha para mim, vocês estão ouvindo aí? Amém. Domingo às 15 horas nós vamos ter um evangelismo. Nós vamos sair daqui da congregação para fazer esse evangelismo aqui no bairro, tá, irmãos? Quem quiser vir já está convidado. Domingo também, junto com a família, e a oferta para o departamento de comunicação. Você que já é contribuinte, continue contribuindo. E domingo a oferta vai ser para o departamento de comunicação. Dia 27, terça-feira que vem, os irmãos que vão ser batizados em águas ou nas águas, terça-feira, dia 27, nós temos uma palestra lá no Templo Sede, às 19 horas. A Samila e a Juliana, vou dar um jeito de vir pegar elas, ou alguém vai vir pegar elas aqui, levar para a sede e trazer, tá bom? Agora, o restante, a Antonieta, a Damares, o marido vai levar, né? Tem marido casou para isso, né? O João, né? Cadê a ficha do João? Aqui, já acabou. Maravilha. Agora já vou deixar lá. João, tá? Tem mais alguém? São 6. Já falei, já. O Arthur, obrigado. O Arthur, aí se eu vou entrar em contato com o Elia e a Fran, eles levam ele. Dia 31, no sábado, a partir das 9 horas, batismo em águas, ou nas águas. Vai estar lá, Elisa? Maravilha. Só que eu quero que os irmãos estejam lá ao máximo às 8h30. Porque vai ter uma organização, vai ter mais uma palavra do pastor presidente, vai ter toda a barra que vão vestir, tá? Vai ter um culto, tá? Vai ser um culto, vai ter a palavra, em seguida o batismo, tá bom? Lá na palestra vai dizer direitinho como é que vai ser o procedimento da roupa, né? Se tiver alegre, uma roupa por baixo, seja transparente, a vestir a barra, tá tudo ok. Vai ser lá na ASFAC. Onde é a ASFAC? Não tem a corrente? Depois da corrente, sentido, sei lá, não tem uma associação do lado direito, em seguida da corrente, vai ser lá, tá? Qualquer dúvida, me procure, eu lhe digo direitinho, tem como errar. Passou a corrente direta, do lado direito tem uma associação, muro branco, tem uns pés de manga na frente, tem um portão, vai ser lá o batismo, tá bom? Mas qualquer coisa, entre em contato comigo, que eu, se for preciso, a gente vem buscar e vem deixar, tá bom? Eu quero chamar aqui na frente a irmã Francenilda Freira da Silva. Vem aqui na frente, por favor, cadê ela? Vem aqui, minha irmã. Ela é irmã do Joselino, o esposo da Zete,
ela estava morando na cidade do Povo, era da Madureira, está morando aqui no apartamento do lado, aqui na rua, e a partir de hoje ela vai congregar conosco. Ajude ela em oração, abrace ela como vocês sempre têm abraçado, tá bom? Seja bem-vinda. Se a amada igreja está contente, fique em pé, por favor. Francinilda, vira isso para mim, por favor. É como sempre eu falo: o que tiver ao nosso alcance, a gente está para ajudar. O que não tiver, a gente vai orar. Tá? Porque uma coisa eu aprendi: o crente não pode ser político, só promete e não cumpre. Mas eu quero pedir algo para a senhora. A Bíblia diz que nós devemos contar a necessidade dos outros, como igreja e como irmãos. Qualquer coisa que porventura acontecer, que a gente não é isento nesta terra, que é algum problema, estou aqui, me comunique, que a gente estiver ao nosso alcance, estamos para ajudar, tá bom? Se a amada igreja está contente com a irmã, diga amém. Amém. Uma irmã do ciclo de oração, vem aqui dar um abraço nela, por favor. Principalmente a dirigente. É minha esposa, tá, Francisca? Essa é minha esposa, tá? Que Deus abençoe, tá bom? Enquanto a irmã está sendo abraçada, você pega a sua Bíblia, por favor, e abra ela em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Nós vamos dar continuidade no ensino, o poder do jejum. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Olha para o teu irmão e diz: irmão, a minha luta não é contra ti, é no mundo espiritual. Você entendeu? Sente, por favor. Agora eu quero a sua atenção. Se a igreja, não se igreja, mas se o cristão entendesse o que Paulo, o que principalmente Jesus ensinou, nós não teríamos tanta dificuldade no meio do povo. Nós éramos um povo mais unido, um povo mais forte, um povo mais com comunhão, um povo que partiu o pão, um povo que orava junto. Mas infelizmente tem a bendita e inimiga carne que está impregnada em nós. Mas nós temos como vencê-la pelo poder e a graça do Espírito Santo. Se a igreja entendesse que a nossa luta ela não é carnal, mas sim espiritual, e o inimigo de nossas almas, ele é espírito. E muitas vezes, por nós não entendermos isto, nós geramos conflitos, primeiro dentro do nosso lar, e muitas vezes vai para dentro da igreja, da congregação, da obra de Deus, do trabalho. Por quê? Porque não entendemos a magnitude do que é uma vida espiritual. Eu estava orando, o Senhor estava me mostrando, o Espírito Santo me revelando algumas armas que o inimigo ele trabalha. E muitas pessoas não entendem a forma dele trabalhar, porque ele é Espírito, só pode ser revelado pelo Espírito Santo.
homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem natural não discerne as coisas do Espírito, mas sim o espiritual discerne as coisas do Espírito. Porque o Espírito Santo ele revela para o homem que busca o espiritual. E uma das frases de várias que o inimigo tem influenciado a mente de muitos crentes, porque hoje é culto de doutrina, é culto para quem quer ir para o céu, é culto para quem quer ser liberto, quer ser convertido e quer ser santo diante da presença de Deus, e não diante primeiro de homem, mas sim de Deus. É o tal de não tem nada a ver. Isso é santidade demais. Isso é uso e costume. O Senhor estava me revelando sobre isso. São frases que o inimigo influencia a mente de crente para dizer que não tem nada a ver. Debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, isto não é de Deus, é do maligno. Porque o Espírito Santo ele vai influenciar e vai nos impulsionar a ter uma vida de santidade diante de Deus. O Espírito Santo ele vai nos influenciar e vai nos convencer que nós somos um povo separado de Deus, que não somos um povo misturado com as coisas do mundo, mas um povo reservado para o Senhor. Porém, muitas pessoas e crentes hoje não entendem isto, acham que tudo é normal, mas não é não. É o desejo do coração. Esse negócio que não tem nada a ver está dando problema para muito crente. Esse negócio que não tem nada a ver é espiritualidade demais, é santidade demais, é santarrão demais. É o que tem muito crente frio nos dias de hoje, que nem língua estranha fala mais, não tem mais nem ânimo para orar, não tem ânimo nem para estudar a Bíblia, não tem ânimo nem para jejuar. Nós iniciamos sobre o poder do jejum, continuamos em questão da oração com jejum. Hoje nós vamos falar sobre as armas espirituais adquiridas no jejum e na oração. Quem que quer arma espiritual aí? Todo mundo quer, né? E não é errado, tem que querer mesmo, e tem que ter essa alegria mesmo. Só que só através de jejum e oração. As armas espirituais não vai cair do céu de qualquer jeito. Eu duvido você dar uma maquita para o teu filho. Eu duvido você dar um serrote para o teu filho. Eu duvido você dar uma arma de fogo para o teu filho. Por que você não dá? Porque você sabe que ele não vai saber manusear. Assim é Deus. Olha o cuidado de Deus que tem para com o seu povo. Porém, quando nós oramos e jejuamos e estudamos a palavra, nós vamos amadurecendo e crescendo espiritualmente. E quando nós vamos amadurecendo e crescendo espiritualmente, Deus que está no céu vê e diz assim: eu vou dar um presente para o meu filho, que é um dom, que é uma arma espiritual. E o crente nos dias de hoje, não só de hoje, mas desde o início, precisa e necessita dessas armas espirituais para poder vencer as tentações, a cilada do diabo e o poder das trevas. Olha só, irmãos, Paulo ele escreve dizendo para qual igreja? Igreja de Corinto. Alguém pergunta: a igreja de Corinto tinha as armas ou não tinha? Tinha todas, as 9. Porém, existem mais outras armas que eu vou trazer nesta noite. Se não der nesta noite, eu trago na outra quarta. Se não der na outra quarta, eu trago na outra quarta. Porque nós precisamos aprender e entender que nós
somos um povo natural. Nós precisamos ser espiritual, principalmente. O que é que está acontecendo hoje? Outra frase que o inimigo influencia. Não precisa disso tudo. É de exagero. Para que jejuar muito? Para que orar muito? Para que estudar muito? Não precisa disso tudo, não. Aí eu lhe pergunto: isso vem do Espírito de Deus ou vem da carne do homem? Aí eu lhe pergunto: a carne é amiga do Espírito Santo? Está começando a entender, né? Então, irmãos, Paulo abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu quero iniciar neste versículo, a introdução. Enquanto você procura Efésios capítulo 6, versículo 12, como eu estava falando, Paulo ele escreveu para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha os dons, mas era uma igreja cheia de contenda, cheia de divisão, porque era uma igreja carnal, uma igreja ainda menina espiritual, porque não sabia manusear as armas do Espírito. Mas nós não disse lá atrás que Deus não vai dar um serrote ou uma maquita para uma criança, porém eles foram se perdendo por causa da carnalidade, o orgulho, a grandeza, a altivez foi dominando por causa da carne, e eles foram perdendo o sentido do mundo espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha o que Paulo escreve dizendo: porque não temos que lutar contra quem, irmãos? Mas sim contra quem? Contra quem? Contra quem? Contra quem? Aonde? Irmão, essa palavra aqui, se a gente botasse ela em prática para entender o mundo espiritual, nós não éramos tão carnal. Você quer ver uma pessoa carnal? É quando ela diz: eu não levo desaforo para casa. Se pisar no meu pé, eu piso no teu. Se me afrontar, eu te afronto. Eu estou na minha razão, estou no meu direito. Carnal. Perdeu as armas espirituais. Usou as armas carnais. Ou usa a arma espiritual ou usa a arma carnal. Porque o inimigo, ele não é visível, ele é invisível. Se não for o Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, vou dizer uma palavra bem grosseira aqui, mas para você entender, nós estamos ferradinhos. E olha que o Espírito Santo em nós, e a gente ainda faz muita besteira. Por quê? Porque a gente não quer fazer o que a Bíblia nos ensina que devemos fazer. Você quer crescer espiritualmente? Jejum e oração, irmão. Palavra. Quer crescer na graça e no conhecimento? Jejum, oração e palavra. Irmão, não tem outra forma de crescer. Se eu e você não botarmos isso em prática, nós vamos morrer, nunca vamos crescer. O inimigo sempre vai estar batendo em nós. O inimigo sempre vai estar rindo da nossa cara. O inimigo sempre vai estar prevalecendo. Por quê? Porque ele trabalha para isso. Ele trabalha para eu e você não termos uma comunhão e intimidade com Deus. Ele trabalha para impedir que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Ele faz de tudo para trabalhar, para impedir de nós termos a graça de Deus manifestada, a unção do Espírito Santo manifestada. Ele faz de tudo para nós sermos frios e mornos, desanimados espiritualmente. Irmão, quando o crente ele é animado verdadeiramente, espiritualmente, ele vence a sua carne, porque o Espírito Santo está reinando sobre ele. Ele não tem dificuldade para a casa de Deus, ele não tem dificuldade em jejuar, ele não tem dificuldade
dificuldade de estudar a Bíblia, ele não tem dificuldade de orar, ele não tem dificuldade de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é só falar em língua estranha, é um sinal de quem está sendo renovado, quem é batizado. Mas você quer ver um crente cheio do Espírito Santo? É um crente que não tem medo das ofensas, das tentações e da ação do inimigo contra nossas vidas. Porém, nós não vamos estar enfrentando o inimigo na nossa vida com cara limpa. Por isso que nós temos as armas espirituais. Vai ser o escudo para você ver? Vai ser as armaduras de Deus para você ver? Vai sem a autorização do Espírito Santo para você ver? Então Paulo ele escreve tanto aos Coríntios como aos Efésios, dizendo que a nossa luta ela é espiritual. Olha só, irmãos, o jejum e a oração são disciplinas espirituais negligenciadas. O que quer dizer isso? Por exemplo, a oração, o jejum, nos dias atuais, elas estão sendo postas de lado, abandonada, desprezada, esquecida, ignorada, menosprezada, descuidada, rejeitada. O jejum com oração no dia de hoje não faz mais nenhum interesse para a crente. Aí eu te pergunto, como é que tu vai ter vitória? Como é que tu vai estar de pé? Como é que eu vou estar de pé? Aí eu lhe pergunto, morto ele fala? Porque já sabe, né? Morto ele fala, sim ou não? Fala, irmão. O morto espiritual? O morto espiritual ele fala, irmão. Agora o físico não tem como falar, está morto. Mas o que tem de crente que já está morrendo espiritualmente, não são poucos. Por quê? Porque se descuidaram na disciplina, no jejum e da oração. O que mais? Desprezaram isto. Quem está entendendo aí? Até esqueceram. Tem um irmão que a gente cuida dele, que não é daqui da congregação, que eu chego para ele e digo, vem cá, tu está orando? Ele disse, que é a oração dele. E crente. Eu olho para a cara dele, mas tu tem cuidado, porque eu não estou brincando contigo não, macho. Tu está jejuando, que é jejum. Aí quando o negócio aperta para ele, vai bater lá em casa atrás de ajuda. Tem muito crente desprezando isto, estas armas poderosas. Irmão, louve a Deus, mas louve a Deus todo instante, porque Deus coloca no coração de pessoas para interceder por nós. Porque muita gente acha que a gente está bombando, mas não, tem pessoas lá atrás intercedendo por mim e por você, para que Deus venha nos dar graça, para que Deus venha nos dar força, chorando por nós, jejuando por nós. Glória a Deus. Vou lhe fazer uma pergunta, mas não me responda. Você está com quantos dias que não jejua, que não ora com o jejum? Ah, eu oro, mas no jejum. Tem alguma enfermidade? Entenda. A gente entende. Eu não, porque eu não sou nada. Jesus vai entender, eu creio nisso. Mas a pessoa que é sadia, sabe, é um crente, sabe que tem um inimigo espiritual. Ah, se não fossem as intercessões de Jesus por nós, irmãos, o diabo já tinha nos destruído. Porque o crente que não ora em jejum é uma presa fácil para o inimigo. Aí o inimigo não tem poder de tirar a vida, porque Jesus venceu a morte. Aí ele diz, então tá bom, eu não posso tirar a vida dele, mas também eu vou escravizar ele. Vou escravizar ela. Se eu não deixo tirar a vida, não. Então eu vou botar ela lá no calabouço, vai ficar lá dentro. E às vezes é no mundo.
Você quer ver uma armadilha que o diabo trabalha para crente que está dentro da igreja? O desânimo espiritual. Tem crente que parece montanha-russa, ele sobe e desce. Ele nunca estabiliza, só sobe e desce. Temos que só desce. Mas o Senhor, Ele nos chama a atenção para essas armas que nós adquirimos elas. E muitas vezes nós temos essas armas e não utilizamos. E você sabia que até hoje tem crente que não sabe nem jejuar? Você sabia disso? Sim. Que é triste um negócio desse. Como eu já falei aqui, tem pessoas que fazem propósito de alimento. Eu vou jejuar para não comer isso, para não beber aquilo. Eu vou jejuar para não olhar a televisão durante o dia. Terminou o jejum, vai assistir. Que propósito é esse? Se é para o mundo espiritual, não é para o mundo físico. Irmão, quando a gente jejua e ora, a gente se reverte. Está pensando que o diabo não conhece nós, não é? Ele olha para nós e vai examinar. Aquele ali tem uma vida de oração. Opa, aquele ali tem uma vida de jejum. Aquele ali nem ora nem jejum. Deixa ele vacilar para ele ver. Irmãos, o mundo espiritual é real. O que são armas espirituais? Armas que Deus nos dá para resistir o diabo e viver em santidade. Olha só as armas. Porque quando a gente jejua e ora, a gente se aproxima de Deus. A gente entra numa comunhão com Deus. Irmão, você parou para pensar que muitas vezes nós temos atitudes que entristecem o Espírito Santo? Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, entende, tem graça para ti. A graça de Deus, diz para ele, não é insuficiente. Diga para ele: tem presença de Deus. Tem, irmão. A gente sabe que tem os embates da vida. A gente sabe que tem os fracos na fé. A gente tem que suportar os fracos na fé. A gente tem que ajudar os fracos na fé. Mas a pessoa tem a oportunidade de se aproximar de Deus e não se aproxima. Aí às vezes chega para as pessoas e diz assim: eu estou tão desanimado. Pergunta quanto dia que ele não ora, que ele sabe que tem que orar. Irmão, quando a gente chega num momento assim com Deus, que quando a gente é igual comida, quando a gente experimenta de Jesus realmente, quando a gente experimenta de Jesus realmente, a gente passa um dia, 2 dias sem estar na presença de Jesus, a gente sente falta. As forças da gente vai se apagando espiritualmente, vai se enfraquecendo espiritualmente, porque precisa do alimento. É igual a comida, passa 2 dias sem comer para você ver, você vai ficar fraco, pior sem propósito. Agora, quem já experimentou de Jesus verdadeiramente, irmãos, isso é triste eu falar um negócio desse, mas eu tenho que falar a verdade para você, que é para você não cair nessas armadilhas. Tem crente hoje que está dentro da igreja, mas não teve uma experiência com Jesus ainda. Ele aceitou Jesus, mas não teve experiência. Ele não foi impactado com a presença do Senhor. Por quê? Porque quando, irmãos, a gente tem um encontro real com Jesus, a primeira coisa que acontece na nossa vida é nos converter. Aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Porque eu tive um encontro com Jesus e eu me converti. Mas enquanto não tem esse encontro real com Jesus, é um crente religioso, que qualquer
que não se contaminou em Babilônia. Aquele povo lá que ofereceram vinho lá no Antigo Testamento, ele disse: não, nós aprendemos com o nosso rei que não podíamos se contaminar com vinho. Mais de 200 anos, irmãos. O que está faltando para nós? É orar e jejuar, irmãos. Nós precisamos nos despertar como igreja e sair dessa estagnação espiritual. Irmão, quando aquilo que a Bíblia ensina eu não faço, eu estou rejeitando o ensinamento de Jesus. Aleluia, Jesus. E muitas vezes diz assim: ó papai, papai. Nem todos que vai dizer papai vai entrar no reino do céu, não, irmão. Tem que obedecer a palavra, tem que renunciar para poder ter uma vida com Deus. Senão você vai viver na igreja e não vai mudar nunca. Não vai mudar, William. E o Espírito Santo se entristece, porque ele é pai, ele fica dizendo: filho, vem filho, não vou não, fica rejeitando o abraço do pai, fica rejeitando as bênçãos do pai. Eu duvido que quem permanece na presença do Senhor, você não recebe a bênção de Deus. Ele recebe, porque Deus não é injusto, ele não faz acepção. Agora entra uma pessoa que permanece, o cara que não quer nada, Deus vai... Não, irmão, Deus não é injusto, não. Deus é justo. E o que Ele quer é te abençoar, irmão. O que Ele quer te dar presente, Ele quer te dar armas para tu entrar no campo de batalha e sair vitorioso para a glória de Deus. Você sabia que tem armas espirituais para nós lidar no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, até na nossa vida sexual tem armas, irmãos, para nós vencermos o inimigo de nossas almas. Porque todo momento ele quer acabar com o teu casamento, irmão. Todo momento ele quer acabar com a tua vida espiritual. Mas para não te vencer espiritualmente, tu precisa ter armas espirituais. E só vai adquirir através do jejum e da oração. Não tem outra forma. E não adianta questionar Deus: eu não aceito isso, não. Não vai, irmão. Vai ser aquele menino velho, como diz o ditado, menino barrigudo. Que Paulo só faltou dizer: o banho do menino barrigudo é os Coríntios, menino que só vive no leite. É menino barrigudo, né? Ou não é? Então essas armas que Deus nos dá é para resistir o diabo e viver uma em santidade. Não são visíveis, mas têm efeito real no mundo espiritual. Irmão, tem pessoas que estão usando as armas de Deus para se autopromover, para ganhar dinheiro. Tem pessoas hoje que estão usando os dons de revelação, que é o dom do discernimento, o dom do conhecimento da palavra, o dom da sabedoria, da ciência, para ganhar dinheiro. Porque o povo besta é o crente, que não pode vir uma revelação que ele se derrete todo. Examina se é do Espírito. Mas como é que vai examinar se não tem vida de jejum e oração? Como é que vai entender? Como é que vai discernir se não tem uma vida de jejum e oração? Irmãos, olha só: oração, jejum, fé, palavra de Deus e adoração são requisitos, são armas, são ferramentas para nós adquirirmos as armas do Espírito Santo. Irmão, tem um arsenal de armas do mundo espiritual para nós. Enquanto o diabo tem não sei quanto, o nosso Deus tem milhões de armas para nos dar. A filosofia hoje diz que a palavra de Deus não tem resposta para tudo. E tem resposta para tudo, sim. Ela tem resposta para tudo na nossa vida. Ela tem direção para tudo na nossa vida.
vocês estão olhando para um homem que não tinha direção de nada, não tinha administração de nada, não tinha maturidade de nada, cru. Mas eu digo, não, eu quero cada dia melhorar. E é só renunciando, irmão. Aí você pode dizer assim, mas irmão, já tem tanta gente que jejum e ora, bicho é pilantra. Mas ele jejum e ora por interesse que não é espiritual. Porque quando é para espiritual, irmão, a primeira coisa que ele busca é pela vida espiritual dele. Não é para adquirir, não. Amém, irmãos? Amém. Armas fortalecidas ou adquiridas. Se você tem armas espirituais, no jejum, na oração, você se fortalece nelas. Como? Usando estas armas, você vai ter vitória. Olha só, irmãos. Armas fortalecidas ou adquiridas no jejum e na oração. Você percebeu de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, os dons do Espírito Santo não têm sido mais distribuídos sobre a igreja? Quem percebeu isso? Isso é o celular do pai que tem que tomar remédio. Ele já me avisou que tem que tomar remédio, só que ele não sabe desligar o bicho. Ele me avisou. Se passar, aí não dá problema, né, mano? Tá certo. Vocês observaram de que uns anos para cá, o Senhor não tem mais distribuído dons da forma que distribuía? Quem já percebeu isso? Mas por quê? Você já parou a pensar? Você sabia que a gente só se interessa naquilo que nos importa? Mas é a verdade. Mas naquilo que nos importa nos nossos desejos e não nas nossas necessidades. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu necessito disso. Não, é só desejo. Necessidade é diferente. E a igreja está necessitada de jejuar e orar para que Deus venha distribuir as armas espirituais para ela. Porque o inimigo está se instalando. O inimigo não trabalha com arraialzinho, não. Paulo diz que é fortalezas. Você quer um exemplo de uma fortaleza, misericórdia? De uma fortaleza é a de Jericó, 9 metros de altura e 6 de largura. Era impossível atravessar aquelas muralhas, sim ou não? Era impossível ou não era? O que é que Deus disse para José fazer? Dar ordem para o povo. De manhã cedo, rodeia a cidade. Era tão longe, irmão, era 32 quilômetros aproximadamente para rodear toda Jericó. Eles começavam de manhã e terminavam de tardezinha e ia para o arraial dormir. No outro dia de manhã cedo, de madrugada, levantava de novo e a rota. 7 dias. 7 dias. Você quer armas espirituais? Quer ou não quer? Então olha para o teu irmão e diz, irmão, então tem um segredo aí que não é segredo. Agora enrolei tudo, não foi? Obediência. Se a Bíblia diz que eu tenho que jejuar e orar, eu tenho que obedecer. O que é que o povo conseguiu a vitória? A muralha de Jericó caiu por quê? Foi porque eles arrodearam? Porque obedeceram. O mistério está aí, irmãos. Obediência. Obedece para tu ver se Deus não vai te dar vitória. Obedece para tu ver se tu não vai ter armas espirituais. Obedece para tu ver se tu não vai ter conquista na tua vida, no teu casamento, na tua família, nos teus familiares. Vai! É só o tempo que vai chegar. Mas eu duvido que obedece se ele desfalece. Quem obedece não desfalece, ele continua perseverando. Agora quem não obedece, ele até inicia perseverando, mas ele desfalece, porque ele não vê. E quem obedece, ele vê. Porque a fé tem que andar junto com a obediência. E a obediência anda junto com a fé.
Agora eu lhe pergunto, olha para o teu irmão e diz: irmão, tu tem fé? O que é que ele te respondeu? Pergunta de novo: irmão, tu tem fé? O que é que ele te respondeu? Sim. Então tu tem que andar com obediência, diga para ele. São inseparáveis. Eu estou aqui ensinando um povo que quer armas espirituais. Estou ensinando um povo que quer sair da situação que está. Eu estou pregando e ensinando um povo que quer crescer espiritualmente na presença do Senhor, que quer vencer os embates da vida, quer vencer a dificuldade da vida. Irmão, tem gente que só misericórdia. Primeira arma. Vocês me dão só 5 minutos para falar. Primeira arma. Vocês me dão? Primeira arma: discernimento espiritual. Irmão, se o crente tiver isso aí, ele não é enganado, não. Porque tem pessoas que têm uma persuasão tão grande, como diz o pessoal, derruba até avião. Ele tem uma lábia tão grande que ele derruba uma frota. Mas quem tem o discernimento, ele sabe se Deus está falando ou não. Aleluia. Olha só, irmãos. Olha só. O jejum silencia a carne e desperta o espírito para ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 5,14. Aí eu seguro por aqui. Hebreus 5,14. O jejum silencia a carne e desperta o espírito do homem para ouvir a voz de Deus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, enquanto você encontra em Hebreus 5,14. Tem que fazer da forma correta, irmão. Eu jejum, mas não dá nada. Mas tu ora e tu estuda a Bíblia, tu louva a Deus, tu adora a Deus nessa consagração. Não, é só jejum, mas não estuda a Bíblia, vai ficar vazio. A carne vai enfraquecer, mas cadê o alimento, que é a palavra? Tem que saber consagrar a vida, irmão. Quem encontrou? Amém. Mas o mantimento sólido é para o quê? Para os perfeitos, né? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para o quê, irmãos? Discernir o quê? Tão bem quanto mal. Como o mal? O espírito maligno, ele vai trazer coisa boa ou ruim? O espírito do homem, ele engana o homem ou não engana? É do homem, está no homem. Por isso que o salmista disse que renova em mim o quê? O espírito. O espírito estava todo. E cria em mim um coração puro. Então nós precisamos entender que através do jejum e da oração nós adquirimos armas espirituais. Irmão, então eu vou começar hoje, amanhã Deus vai me dar uma arma. Não é assim não. Não é assim palhaçado não. O pai vai ver se o filho está podendo representar. Deus é Deus. Deus não é que nem nós não, que o filho da gente faz um agradozinho, te dá chocolate, daí um cafezinho, né? Mas é assim mesmo. Fique perto, por favor. Você entendeu? Quarta-feira que vem a gente continua nessas armas e outras armas. Irmãos, tem uma que eu falei agora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 armas espirituais. Que se você botar em prática, para não pensar que não, tu vai entender. Tu vai perceber o que está acontecendo.
Porque até as armas, você quando adquire ela, você não pode deixar escorada no canto e ela enferrujar, não. Tem que estar no óleo, tem que estar na flanela, né, Cíntia? Tem que estar na flanela, tem que estar no óleo, senão as armas ferrujam. É igual no quartel, a botina brilhando e as armas tudo em óleozinho, bonitinha, arrumadinha. Mas como é que eu faço isso? Continuando no jejum, oração, na palavra, na oração. Aí nós vamos chegar até lá, irmãos. Qual é o importante para você? É chegar no céu ou só ter vitória na terra? Porque hoje, Chaga, tem muitos que só quer vitória, 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 vitória. O céu já ficou para trás faz tempo. A luta, vou te dizer de novo, a luta para o cristão faz parte da vida dele. Se tu se desfrutar da luta, tu vai desfalecer. Através da luta, tu está em pé hoje por causa da luta, tá? Pensou em cair, caiu algumas vezes, mas tu se levantou de novo, mas por causa da luta. A luta tem que forjar. A luta tem que fazer você, eu e você reconhecer quem é Deus. Porque se não tiver Deus, se não tiver luta, para que Deus? Luta sem Deus? Tem que ter luta com Deus. E Deus com luta. Porque sem Deus com luta, vai dar destruição, vai dar queda. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. Tem oração, tá? Às 20.